Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que tudo ocorra bem com vocês. Vocês que de alguma parte aqui do Brasil ou de fora, que este vídeo vai chegar até vocês. Você que pertence a alguma religião. O nosso intuito aqui é tentar esclarecer, é tentar implantar na mente das pessoas de que elas não precisam de religião, de que todas as religiões existentes no mundo, elas teve um início, elas foram criadas por alguém, por N motivos. Eu quero dizer para vocês que todos os deuses, Alá, o Deus dos judeus, que é o mesmo Deus do cristianismo e do catolicismo, e até mesmo do espiritismo, todos estes deuses, essas divindades, santos, os santos das igrejas católicas, da Igreja Católica, os santos lá do hinduísmo, do islamismo, das religiões de matriz africana, todas essas divindades, Maria, Nossa Senhora Aparecida, Virgem de Guadalupe, Nossa Senhora de Fátima, todas essas divindades, elas tiveram uma criação. Elas foram criadas. Eu fico pensando como nós podemos depositar a nossa fé em um livro que ninguém tem como provar que foi um ser, um Deus, supostamente, que influenciou os homens para que tal livro fosse escrito. Eu falo para vocês que a Bíblia, todos os livros, foram escritos por homens. E a Bíblia não é diferente. Como podemos, mergulhar de cabeça neste universo das religiões? Propriamente dizendo, o cristianismo. Como, meus amigos? Não podemos depositar nossa fé num simples livro que os historiadores, os arqueólogos, a cada dia que se passa, está desconstruindo tudo que está pregado aqui, tudo que está escrito aqui, tudo que está registrado aqui nas páginas deste livro. Está sendo desconstruído. O meu intuito aqui, meu amigo, é trazer esclarecimento à sua mente, tentar fazer você raciocinar. Você que é crente, você que é católico, espírita, umbandista, você que pertence a alguma religião, de que você não precisa disso para viver. Eu não preciso de igreja evangélica para me viver. Eu não preciso de oração de pastor. Eu não preciso ser batizado nas águas. Eu não preciso ser batizado por um padre. Não existe homens de Deus, meus amigos. Isso são títulos que foram criados para fazer com que o homem, ele seja, ou seja, para fazer com que o homem, que as pessoas acreditam que eles são
escolhidos por um suposto Deus que nós nunca vimos. Nós nunca vimos as suas operações aqui na terra. Ninguém nunca falou com Deus, nem com Jesus, nem com Maria. Não temos contato com o sobrenatural, seja ele para o bem ou seja para o mal. As igrejas estão aí, cada dia se constrói igrejas. O livro, a Bíblia, ele afirma, vou ler um texto bíblico para vocês. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, nos versículos 24 em diante. Preste bem atenção, meu amigo. Este é o livro de prática, de regra dos cristãos, né? É o livro que todo pastor afirma seguir, que os padres afirmam seguir, mas que na verdade ninguém segue. Pois bem, vamos ao texto. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, no versículo 24 ao 26, diz assim, está registrado: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ou seja, este Deus que foi criado, que está registrado aqui na Bíblia, os homens, esses pastores, padres, apóstolos, bispos, papas, nenhum deles seguem este texto bíblico. O texto é muito claro, não precisa de fazer uma exegese, não precisa de ter uma tradução no original, porque eles usam a palavra como está estampado aqui nas páginas da Bíblia, do livro santo, que eles declararam que é santo, que é a voz de Deus falando com o homem, mas está sendo desconstruído. Ou seja, o Deus que eles afirmam seguir, ele afirma aqui que não habita em templos, não habita em igrejas, não habita nas grandes igrejas. Até mesmo essa igrejinha aí de uma porta só, ele não habita. Aí vem a contradição. Aí vem a enrolação dos intitulados homens de Deus, de que você precisa de ir à casa de Deus, de que Deus precisa do seu dinheiro, de que Deus, se você não for à casa dele, ele vai ficar magoado com você, ele vai ficar triste. Aí vem as enrolações que são pregadas todos os domingos nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas. É enrolação, meus amigos. A Bíblia, cada dia que passa, está sendo desconstruída. Os arqueólogos, os historiadores sérios, que não têm vínculo com religião, a cada dia que passa está sendo desconstruído. O grande livro intitulado como Livro de Deus, que é a voz de Deus para a humanidade. Mas os homens de Deus falam que Deus precisa do seu dinheiro. Que se você não der o dinheiro, os 10% do dízimo, você é um ladrão, você é um avarento, você não ama a Deus. É isto que eles usam aí dentro dessas igrejas, desses templos construídos por mãos humanas.
Olha aqui, está afirmando que o Deus dos judeus, não precisa de homem algum. Não precisa de nada que seja meu, nem do meu tempo, nem do meu dinheiro, nem da minha devoção, não precisa de nada. Porque uma grande verdade, meus amigos, que as religiões foram inventadas sim. Todas elas, sem exceção alguma, todas as religiões foram inventadas por homens, por N motivos. Dentre deles, um é de explorar. É fazer você se tornar reféns desses homens. Aí, ele não é servido por mãos de homens. Atos 17, versículo 25. Então, quando o pastor fala que você tem que servir a Deus, ele é um mentiroso. Quando o padre lá na missa fala que você tem que ir à missa, que você tem que fazer isso ou aquilo, ele é um mentiroso. Ele não segue o que está escrito. Como pode dizer que um livro é palavra de Deus, sendo que eles mesmos não seguem? Mas eles fazem você acreditar que é a palavra de Deus e distorce a palavra de Deus e faz você de refém. Pega a sua Bíblia aí, meu amigo, vai estudar. Leia aí, pausadamente. Aí, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa. O Deus dos crentes não precisa de nada. O Deus dos católicos não precisa de nada. O Deus dos espíritas, etc. e tal, não precisa de nada. Quando o pastor fala que você precisa de ir à igreja, que você precisa de dar oferta, que você precisa de dar o seu dízimo, ele é um mentiroso contumaz. Quando o padre fala... Um dia desse eu vi nas redes sociais e o padre falando que se você não vai à missa, você não vai ser salvo. Salvo de quê? O inferno é uma criação. O inferno é um depósito que existia lá em Israel que nem existe mais. Pesquisa, meus amigos. Hoje nós temos internet aí a todo momento, na palma das nossas mãos. Não faz sentido nós sermos reféns desses homens. De que existe um céu que só os bons, aqueles que fazem a vontade de Deus, vai para o suposto céu. Tudo invenção, meus amigos. Tudo charlatanismo. Aqui. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Aí o pastor fala, você tem que vir à casa de Deus. Aí o Papa fala, vocês têm que vir à casa de Deus. Deus não tem casa, meus amigos. Vou ler outro versículo aqui. Deus não precisa dos seus 10%. Deus não precisa de oferta. Deus não precisa do meu tempo. Deus não precisa desses louvor fajunto que eles fazem aí. Dessas orações hipócritas que eles fazem. Deus não precisa de nada disso. Eu estou falando este Deus aqui, ó. O Deus criado pela religião. Nós não temos vestígio algum. Vamos lá para Atos dos Apóstolos 7, 48. Aqui que o Deus deles fala. O Deus dos cristãos, o Deus dos católicos. O céu, Atos capítulo 7, no versículo 49 e 50. Olha o que Deus deles afirma. O céu é meu trono e a terra os estrados dos meus pés. Que espécie de casa vocês me construirão? Diz o Senhor. Ou onde seria o lugar do meu descanso? Vou ler de novo. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés.
Que espécie de casa vocês me construirão ou edificarão? Nenhuma. Não existe casa de Deus, esse negócio de construir casa de Deus. Precisamos ali, irmãos, construir. A Igreja Batista Lagoinha, lá no bairro Jardim da Glória, ela vem com este engodo, com esta enganação. Nós precisamos construir o templo lá que está sendo construído no Gávea. Precisamos, irmãos, do seu dinheiro para fazer o piso, para pintar as paredes, para colocar o telhado. Eles falam que precisa, que os fiéis precisam de doar. E cada vez mais o fiel ali está sendo enganado doando o seu pouco dinheiro que ganha. Porque da igreja, dos cofres da igreja, não sai nada, meus amigos, muito pouco. Vocês que não sabem a verdade. Tudo que se faz na igreja sai do bolso do pobre fiel, que ganha um salário mínimo, que ganha 2 salários mínimos, tem a casa aí com 2, 3 filhos. Vocês acham justo? Olha o que a palavra está dizendo. Olha o que o livro que eles afirmam ser a palavra de Deus está falando. Que Deus, que criou todas as coisas, não precisa do homem para nada. Mas o pastor fala que Deus precisa de você. Mas o pastor fala que Deus precisa dos seus míseros 10%. Ainda bem que eu acordei deste engodo, desta enganação. Como a palavra que eles afirmam ser a palavra de Deus afirma? Eles falam que a palavra fala que quando um fiel deixa de seguir a Deus, 7 demônios entram nessa pessoa e ela se torna pior. Eu estou pior? Continuo trabalhando. Estou prosperando porque meu dinheiro não tem que dar mais para pastor, para igreja, para esses templos construídos por mãos de homens. O meu dinheiro agora é muito bem empregado, os 10% que eu tinha que dar para a igreja, ele é muito bem empregado em mim mesmo, na minha família, na minha filha, na minha esposa. Ainda bem que as pessoas estão acordando. Estão deixando de patrocinar o bem-estar desses charlatões da fé. Porque são charlatões. Porque o cara pega uma palavra dessa, como eu acabei de citar, e fala que você precisa de servir a Deus, ele é um charlatão. O padre é um charlatão. Este Deus aqui, que foi construído lá séculos atrás, há 2000 anos atrás, ele mesmo está falando que não precisa do homem. Que não precisa de nada, porque ele já fez todas as coisas. Por que aqueles que falam que seguem este Deus aqui, falam que se você não der os seu dízimo, você é ladrão? Enrolação. Tramóia. Adulteram os textos. Adulteram os textos. Descaradamente faz você acreditar que Deus precisa de você. Que se você não der o seu dízimo, você vai ser lançado no inferno. Coisa que nem existe. Inferno era um lixão que existia lá em Israel, que nem existe mais. E o povo aí sendo amedrontado. Porque uma verdade é, as pessoas dão dízimo na igreja por medo. Elas dão dízimos na igreja por medo. Dão ofertas por medo. Vão à igreja por medo do que Deus vai fazer com elas. Porque atrás aí desta capa de homem e mulher de Deus tem um charlatão que inventou isto. Porque toda criança que é crente, que é filho de pais crentes, elas são ensinadas, doutrinadas de que existe um Deus carrasco
que não ama ninguém, porque se amasse não mandaria ninguém para o inferno. Mas elas são ensinadas. Por isso que hoje é muito difícil as pessoas largarem mão da religião. É verdade, meus amigos. É verdade. Bom, este vídeo já está longo demais. Espero que você tenha um bom dia. Não sei que hora que esse vídeo, só vou postar ele à tarde. Mas espero que você compreenda, meu amigo. Nós estamos aqui tentando abrir os seus olhos para que você deixe de ser manipulado, para que você deixe de ser enganado e para que você deixe de ser explorado. Este é o nosso intuito, de que você não precisa de religião para viver, de que você não precisa de religião para nada. Você tem a sua vida, você tem inteligência, você tem a sua profissão, você tem a sua família. Agora eu te dou um conselho que eu peguei para mim. Nós temos que fazer o bem às pessoas, ser cordial às pessoas, ser amigo das pessoas. Entendeu? É isto. Deus não precisa de nada. Os homens inventaram um Deus que precisa das pessoas, que precisa do dinheiro das pessoas, que precisa da devoção das pessoas, que precisa que as pessoas vá a um lugar e ir lá ficar cantando hinos, músicas de adoração. Não. Este Deus inventado, ele não precisa de ninguém. E não existe nenhuma divindade que precisa de alguém. Todas elas foram inventadas. Esta é a grande verdade. Um grande abraço. Espero que seu dia seja maravilhoso e até o próximo vídeo. Oh!